Muito se fala do julgamento do STF sobre a pejotização, mas e quais serão as consequências para os trabalhadores, para aquelas pessoas que ainda não fizeram um processo ou para aquelas pessoas que já têm um processo em andamento? Vem comigo nesse vídeo para entender mais. Para a gente iniciar então nesse assunto, a gente precisa voltar um pouquinho e entender como é que hoje funcionam as relações de trabalho. Em princípio, nós temos um contrato CLT, esse todo mundo conhece, em que há alguns requisitos, subordinação, onerosidade, alguns outros, que envolvem, que fazem parte desse contrato CLT. Esses requisitos todos, eles não estão presentes naqueles contratos de PJ, que é feito entre o PJ e a empresa, ou então até entre um CPF e a empresa, mas sem vínculo de trabalho. Então, são contratos totalmente diferentes, com realidades totalmente diferentes. E quando nós temos um problema envolvendo esse contrato, hoje quem tem a competência para avaliar isso é a Justiça do Trabalho. Então o trabalhador ele poderia fazer uma ação trabalhista mostrando que na verdade os requisitos do vínculo de emprego estão preenchidos e pedindo o reconhecimento à anotação da sua carteira de trabalho. Isso tudo hoje é feito na Justiça do Trabalho. Por que é feito lá? Porque a Justiça do Trabalho é uma justiça social, uma justiça mais célere, uma justiça mais humana. Então é aquela justiça que vai olhar para o trabalhador como uma parte hipossuficiente na relação de trabalho, que não tem o mesmo poder que uma empresa tem, que muitas vezes vai se submeter a regras que não está de acordo, regras que não respeitam inclusive a lei, mas porque ele precisa daquele trabalho, porque ele precisa daquela remuneração. Então é uma justiça que tem um olhar muito diferente em analisar essas situações que acontecem no dia a dia das relações de trabalho. E ela também é muito mais célere, mais social, mais humana, como eu já falei, é uma justiça realmente capaz, e a Constituição Federal prevê essa competência de análise da Justiça do Trabalho. Então, de fato, os processos, na opinião de pessoas que olham juridicamente a situação, é uma justiça competente para avaliar esse tipo de situação. Agora, o que vem sendo debatido no STF? Justamente a competência da Justiça do Trabalho para esse tipo de situação, para esse tipo de demanda e também a validade dos contratos, A gente sabe que muitas vezes são feitos contratos, nesse tipo de contrato de PJ, Inclusive contratos que prevêem os requisitos do vínculo CLT, como um horário fixo de trabalho, uma remuneração, enfim, questão de cumprimento de ordens, onerosidade, enfim. Mas se há um contrato, já se desloca então a competência para uma outra justiça. Então a gente entra em situações muito, muito delicadas, E isso impacta tanto aquelas pessoas que até hoje nunca procuraram seus direitos, ou seja, não possuem uma ação trabalhista, quanto aquelas que já têm ação trabalhista em andamento. Tanto é que o STF, ano passado, deu a decisão de que todas as ações trabalhistas que tocam nesse assunto, que falam sobre essa questão, devem ficar paradas, aguardando o julgamento final, que se imagina que vai acontecer durante esse ano agora de 2026. A expectativa ano passado já era que acontecesse no segundo semestre, agora se prorrogou para esse ano de 2026, mas não se tem uma data exata de julgamento ainda, então a gente não consegue afirmar quando que isso vai acontecer. A questão é que a expectativa é que se julgue de fato esse ano, e como eu já falei, isso vai impactar todos e absolutamente todos os processos trabalhistas que discutem esse assunto e que estão em abertos ainda hoje, Então a gente tem muitos processos aqui no escritório, inclusive, que simplesmente pararam e estão aguardando essas decisões. Então cabe aí ao advogado definir a melhor estratégia para chegar a uma solução melhor para cada um dos casos que ele vem patrocinando, que ele cuida ali com muito zelo, Então, inclusive, é um assunto que eu acho bem importante, aquelas pessoas que estão vendo o vídeo, que se enquadram nessa situação, acho que é muito importante até parar o vídeo nesse momento exato e ir lá conversar com o seu advogado sobre essa situação, porque existem algumas estratégias que podem ser adotadas para a gente, dar uma contornada nessa situação e ter um resultado positivo no processo, Por que eu digo isso? Porque recentemente, agora em fevereiro desse ano, a gente teve um parecer também, vindo aí do órgão do governo, no sentido de que é de fato competente a outra justiça, a justiça que nós chamamos de comum, para avaliar essa situação. Então, já veio um parecer que é negativo para os trabalhadores, Não foi um parecer positivo, isso já traz, de certa forma, um direcionamento, um indicativo de como que vai ser o julgamento do STF propriamente sobre a questão. Então, a gente já precisa acender um sinal de alerta, um sinal de atenção, porque é uma situação que, sem dúvida, prejudica demais os trabalhadores, São mais de 50 mil ações afetadas, E o próprio INSS já trouxe a informação ali de que são bilhões e bilhões de que se deixa de recolher de INSS, de contribuição previdenciária, em razão dessa mudança de contratação do regime, Porque quando se contrata como PJ, é um tipo de pagamento diferente de contribuição previdenciária e outros encargos. Então, o trabalhador, ele tem todo esse giro, de custo para a empresa, que é direcionada ao INSS, até
até porque ele vai, né, eventualmente dar um auxílio-doença, pagar uma aposentadoria posteriormente, então ele precisa desses valores entrando no seu caixa para manter quem já está aposentado e para também se preparar para o futuro daquele trabalhador que vai eventualmente um dia se aposentar. Então até o próprio INSS já disse que vai ter também muito impacto nos seus cofres e assim, os impactos eles são inúmeros, né? Primeiramente, o impacto para o trabalhador que possui a ação trabalhista ou que eventualmente imaginava entrar com a ação trabalhista. Isso sim a gente precisa avaliar com muito carinho, com muito cuidado, medidas para adotar. Outros impactos, né? Órgãos do governo, INSS, entre outros, certamente também são impactados. A questão de recolhimento vai cair muito, vai ser afetada. Outra situação que também é afetada é a própria Justiça do Trabalho, né? Porque a gente vê que aos poucos, alguns movimentos são feitos de maneira assim, não direta, mas de maneira, né, assim, digamos, pelos lados, para afetar, para tirar competência, para tirar poder da Justiça do Trabalho, que era uma justiça que ainda é hoje uma justiça muito forte, mas que a gente vê que vem sofrendo muitos ataques. Então é uma justiça que também vai sofrer com essa retirada da competência, né, que é prevista, como eu já falei no começo do vídeo, em Constituição. Então é um desrespeito também à nossa Constituição, abre precedentes perigosos, né? A gente já vê aí que tem muitas mudanças acontecendo que trazem esse viés de não respeitar direitos constitucionais. Isso traz muito perigo, muita insegurança jurídica. Então são inúmeras as consequências negativas se de fato esse julgamento acabar tomando o rumo que a gente vê que muito provavelmente vai acontecer, tá? Então são inúmeras as consequências, a gente precisa de fato pensar e ter um momento aí de pausa para a gente adotar estratégias que evitem a gente ter um prejuízo muito significativo nas situações em que isso for possível. Então, pessoal, para a gente ir encerrando aqui o vídeo, né, realmente é necessário a atenção depois desse parecer que a gente teve da Procuradoria-Geral. Realmente eu recomendo que vocês, né, procurem um advogado trabalhista se ainda não tenham, ou então se já tem processo em andamento, procurem seu advogado, tenham uma conversa franca, tentem encontrar medidas para atenuar o risco, né, dessa situação, ou então até de certa forma resolver o processo trabalhista antes de haver o julgamento de fato do STF, tá bem? Porque como eu passei para vocês, é uma outra justiça que vai passar a ter a competência de analisar eventualmente uma fraude nesse contrato, e é uma justiça que ela não tem o olhar que a Justiça do Trabalho tem. Então a gente sabe que muitos julgamentos vão vir em sentido oposto ao que a Justiça do Trabalho muitas vezes daria para o trabalhador. E aí, se eventualmente a pessoa conseguir, né, uma hipótese muito remota, conseguir ter uma decisão positiva na Justiça Comum, aí sim o processo trabalhista iria ser direcionado, né, para a Justiça do Trabalho para que ela avaliasse as questões residuais, né, quais são de fato então os direitos que foram sonegados, o que a empresa contratante deve pagar para aquele trabalhador que na verdade estava no regime CLT. Então, sem falar, né, que isso vai trazer uma demora significativa, gigantesca, provavelmente, para os processos, né, que vai se passar primeiro por um processo, a gente não tem exatidão ainda de como vai ser o procedimento, que cabe aí a decisão do STF esclarecer, mas provavelmente vai se passar por todo um processo na Justiça Comum, prazos legais de recurso, então um processo que talvez dure mais do que 5 anos, né, porque a Justiça Comum ela tem um andamento um pouco mais, passos um pouco mais lentos do que a Justiça do Trabalho, então vamos ter um processo todo, do início ao fim, só para se discutir a questão da validade do contrato, para depois novamente nós termos um segundo processo, vai avaliar os direitos trabalhistas propriamente daquele trabalhador, que muito provavelmente, né, vai se comportar novamente toda a fase de recursos, liquidação, execução. Então, 2 processos judiciais, assim, a gente imagina aqui dentro do escritório, analisando internamente a situação, que vai trazer aí uma morosidade gigantesca para esses processos, para esses trabalhadores que precisariam do reconhecimento desse direito de uma maneira muito rápida, né? Eles sofreram um prejuízo imediato, eles precisam de uma resposta rápida do judiciário, né? E não uma coisa que vai ser entregue para eles aí depois de 10, 15, 20 anos, que muitas vezes já não estão mais nem aqui, quem vai acabar recebendo são os seus dependentes. Então, infelizmente, se essa decisão se concretizar, é um prejuízo assim, muito significativo na realidade, no dia a dia dos trabalhadores. A gente pensa dessa maneira, né? Mas então, como eu já falei ao longo do vídeo, né, existem maneiras, tem alternativas que a gente pode ir adotando para tentar se ajustar a essa situação antes do julgamento de fato acontecer, tá? Então, recomendo fortemente que converse com cada um dos profissionais que vocês já confiaram a causa e que estão aí defendendo o direito de vocês, trabalhadores, tá bem? Espero então que vocês tenham gostado das informações desse vídeo. Sempre que tiver novidades, né, a respeito do julgamento, eventualmente se vier mais algum parecer, se for feito mais alguma audiência, enfim, a gente vem trazendo as informações aqui no canal. A gente acha que é importante divulgar esse tipo de informação para aquelas pessoas que estão sendo afetadas por esse assunto consigam entender de uma maneira mais minuciosa, né, mais tranquila, sem tanta linguagem jurídica, o que está acontecendo de fato, tá? A gente vê que algumas notícias são divulgadas, até notícias dentro do site do próprio STF, mas é uma linguagem muito difícil, às vezes, do trabalhador entender, né? Então a gente prefere aqui, né, gosta aqui do nosso canal de dar uma simplificada no direito para que a pessoa consiga, de fato, entender o que está acontecendo naquele processo que ela possui, tá bem? Espero, então, de novo, que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam aqui no nosso canal para receber as notificações sempre que a gente coloca vídeo novo, né? Para isso tem que ativar o sininho que
que tem ali embaixo. E se precisarem também de alguma coisa, a gente está sempre à disposição. O link do nosso WhatsApp fica aqui embaixo do vídeo, tá bem? Até o próximo. Tchau, tchau!